destacada por Paulo foi sua ressurreição. Romanos 1,4 diz assim: e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus Cristo, ele foi designado Filho de Deus com poder, pela ressurreição dos mortos. Porém, o Filho de Deus, ele se manifestou primeiro com fraqueza, ou seja, na encarnação, depois com poder, na ressurreição. Ele que era filho desde a eternidade, geração eterna, não deixou de ser filho ao esvaziar-se na sua encarnação e humilhar-se em morte de cruz. Antes de ressuscitar, ele era o Filho de Deus em fraqueza e humildade. Por meio da ressurreição, ele tornou-se o Filho de Deus em poder. Os destinatários originais desta carta são os membros da Igreja de Roma, como nós bem sabemos. Essa carta, irmãos, ela foi escrita próximo ao fim da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, por volta do ano 56 a 57 depois de Cristo. Neste período, o apóstolo se encontrava em Corinto, como descreve em Romanos 16, versículo 1 e o versículo 23. Essa carta, ela chegou aos irmãos de Roma por intermédio da irmã Febe, segundo está também descrito em Romanos 16, 2. A cidade de Roma, ela foi fundada por dois homens, chamados Rômulo e Remo, às margens do rio Tibre, por volta do ano 754 a.C. Roma começou como um reino, depois se converteu em república e, por fim, em império. Quando Paulo escreveu a sua carta aos romanos, Roma era conhecida como a cidade imperial. Além de ser a capital da Itália, ela era também a capital do mundo. Roma tinha naquela época aproximadamente 1 milhão e 1,5 milhão de habitantes, dos quais 40 mil eram judeus. Roma era o centro do mundo ocidental. Para ela convergiam todos os caminhos. Ela era conhecida também por ter uma suntuosa rede de estradas que lhes dava o status de possuir o maior, mais eficiente e mais duradouro sistema viário da antiguidade. Estima-se que a extensão das estradas romanas era entre 80 e 100 mil quilômetros de vias principais. Curiosamente, o apóstolo Paulo não conhecia aqueles irmãos de Roma. Era muito da igreja de Roma, mas para fazer uma apresentação e uma defesa do Evangelho. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, capítulo 2, 19 ao 22, apresenta a imagem de um edifício, sendo este edifício a igreja, sendo construído para a habitação do Espírito. Lá nesse texto diz. Lá também diz que Cristo Jesus, ele é a pedra angular. E a edificação desse edifício se dá sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Por assim dizer, as bases para a edificação da igreja são a doutrina dos apóstolos e dos profetas. A carta de Paulo, ela possui um caráter doutrinário, né? um caráter de ensino, e por isso ela contém pouco material histórico. Mas Paulo apresenta personagens do Antigo Testamento como ilustrações, tais como Abraão, no capítulo 4, Davi, ainda no capítulo 4, do versículo 6 ao 8, Adão, no capítulo 5, versículo 12 ao 21, ele cita Sara também. Então ele faz algumas ilustrações com personagens do Antigo Testamento.
Nós podemos perceber de forma mais geral uma divisão da carta aos Romanos em dois grandes blocos. O primeiro, do capítulo 1 ao 11, apresentam as verdades teológicas da doutrina. E o segundo bloco, capítulo 12 ao 16, detalha o trabalho prático na vida de cada cristão e na vida de toda a igreja. Então, esboçando as principais ideias da carta aos Romanos, nós podemos pontuar, a gente consegue perceber nitidamente. Primeiro, prefácio e saudação do capítulo 1, versículo 1 ao 15, que consiste numa breve apresentação do autor, que é Paulo, e uma saudação à igreja de Roma. Segundo, o tema da carta, que é uma síntese, um resumo da carta, que se encontra no capítulo 1, versículo 16 e 17. Vamos ler juntos. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então, esse é o resumo da carta, né? O Evangelho propriamente dito e suas variáveis, né, dentro do Evangelho. O terceiro ponto que nós podemos pontuar aqui é a condenação. Paulo mostra no capítulo 1, versículo 18, até o capítulo 3, versículo 20. Um versículo que a gente usa bastante, né, um versículo que é bastante conhecido, é Romanos 1, 18, que diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Então, Paulo aqui, ele mostra os gentios como injustos, no capítulo 1, versículo 18 ao 32. Ele mostra os judeus também como injustos, capítulo 2, versículo 1 até o capítulo 3, versículo 8. E por fim, ele apresenta toda a humanidade como injusta, do capítulo 3, versículo 9 até o versículo 20. O quarto ponto é a justificação, né? Ele fala da condenação e depois ele vem falar da justificação. A justificação seria a provisão da justiça de Deus. Então ele vem falar da fonte da justiça, capítulo 3, versículo 21 ao 31. Ele fala do exemplo da justiça, capítulo 4, versículo 1 ao 25, e das bênçãos da justiça, capítulo 5, versículo 1 ao 11. E por fim, a imputação da justiça, capítulo 5, versículo 12 ao 21. Então, todos os seres humanos estão condenados, o Senhor, ele justifica a todos aqueles que vão a ele, né, que se arrependem dos seus pecados, o Senhor perdoa e ele justifica. E Paulo mostra isso. Depois ele mostra a santificação, a demonstração da justiça de Deus, capítulo 6, versículo 1 até o capítulo 8, versículo 39. Ele fala também sobre a restauração, a recepção de Israel da justiça de Deus, capítulo 9, versículo 1 até o capítulo 11, versículo 36. O sétimo ponto, a aplicação, o comportamento da justiça de Deus, o capítulo 12, versículo 1 até o 15, versículo 3. Como aqueles que foram salvos, eles devem viver, né, de modo digno do Senhor, né, devem viver uma vida justa perante o Senhor. E o oitavo ponto, a conclusão, a saudação e a bênção, que acontece do capítulo 15, versículo 14, até o 16, 27. Ainda há outros propósitos da parte de Paulo ao escrever a carta aos Romanos. Nós poderíamos falar que um dos propósitos também é edificar os cristãos da igreja de Roma, como diz Romanos capítulo 1, versículo 11. Acompanhe comigo, por favor.
porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. O segundo propósito é pregar o Evangelho. Romanos 1,15. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Então ele queria ter a oportunidade de pregar o Evangelho aos irmãos de Roma. Terceiro, conhecer os irmãos romanos, a fim de encorajá-los mutuamente. Romanos 1,12. Isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Então ele tinha esse propósito de encorajar os irmãos e que eles entre si, mutuamente se encorajassem. Quarto, conclamar aos irmãos que orassem por ele. Pedir aos irmãos que orassem por ele. Capítulo 15, versículo 30, da carta aos Romanos. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor de Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Então, ele era um dos propósitos dele, pedir à igreja também que orasse por ele. Um quinto propósito é ser enviado pela igreja de Roma até a Espanha. Capítulo 15, versículo 28, diz: tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha. Então, ele fez planos de ir a Roma, de desfrutar da comunhão com os irmãos, e depois ele pretendia ir à Espanha. Então, Paulo, ele via aquela igreja de Roma como sendo a melhor opção estratégica para que ele fosse enviado até a Espanha. Mas nós sabemos que ele não foi, ele foi impedido de ir. Nós podemos também, irmãos, perceber as principais ênfases da carta aos Romanos. A primeira ênfase era mostrar a unidade da igreja, que em Cristo a mesma, ou seja, a igreja ela era formada por gentios e judeus. Deus havia ali tirado a separação que havia entre os povos. Então, judeus e gentios agora passariam a compor a igreja. Romanos 10, 12 diz: pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. A segunda ênfase de Paulo era evidenciar a universalidade do pecado. Paulo expõe com fortes argumentos a culpabilidade dos gentios e também dos judeus. Deus encerrou todos no pecado para usar de misericórdia para com todos. O pecado recaiu sobre todos, sem exceção. Romanos capítulo 3, versículo 23, o apóstolo Paulo diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. A terceira ênfase é a manifestação da justiça de Deus no Evangelho. Muitos cristãos modernos, eles veem somente o amor de Deus no Evangelho. Eu não estou com isso negando o amor de Deus, mas que a justiça de Deus, ela se manifesta no Evangelho. Na cruz de Cristo, Deus revelou a sua ira sobre o pecado e seu amor ao pecador. A cruz de Cristo foi a justificação de Deus, uma vez que nela Deus satisfez plenamente a sua justiça violada. Se a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens,
no Evangelho, a justiça de Deus se revela para a salvação de todo aquele que nele crê. A quarta ênfase, irmãos, de Paulo é anunciar a doutrina da justificação pela fé. Romanos 5, versículo 1. Romanos 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a justificação, ela não é alcançada pelas obras da lei, mas pela fé na obra de Cristo. Não é a obra que fazemos para Deus que nos salva, mas a obra que Deus fez por nós em Cristo é que nos dá a vida eterna. Não é a nossa justiça que nos recomenda para Deus, mas a justiça de Cristo em nós imputada. O justo justifica o injusto. O injusto que não tem justiça própria, ele é justificado ao confiar na justiça de Cristo Jesus, o justo. Podemos observar em Romanos 4 que Paulo, se referindo a Abraão, mostra que ele foi justificado por obras. Está lá no capítulo 4, versículo 4 ao 8. Ele fala que ele não foi justificado por circuncisão, no capítulo 4, versículo 9 ao 12. E nem pela lei, no capítulo 4, versículo 13 ao 15. E aí Paulo ele vem concluir que ele foi justificado pela fé. E por consequência, Abraão agora ele é o pai de todos os que creem, sejam os judeus ou sejam eles gentios, como se diz lá no capítulo 4, versículo 11, ou nos versículos 16, do versículo 16 ao 25. A quinta ênfase do apóstolo Paulo na carta aos Romanos era proclamar a nova vida na pessoa de Cristo. Vamos abrir Romanos 6, versículo 1 ao 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Deus, ele nos salvou do pecado, e esta salvação implica na libertação da condenação, do poder e da presença do pecado. Não podemos viver deliberadamente no pecado, nós que para ele morremos. Fomos crucificados com Cristo e sepultados com ele na morte pelo batismo, de tal maneira que devemos considerarmos mortos para o pecado e carregar nossa certidão de óbito no bolso. Então nós não vivemos mais no pecado, deliberadamente no pecado. Nós pecamos, mas não podemos viver no pecado. A sexta ênfase, irmãos, é anunciar uma nova vida vitoriosa no Espírito. Em Romanos 8, versículo 1 ao 18, Paulo se alegra ao anunciar a vida triunfante que temos no Espírito. O Espírito Santo nos vivifica, ele nos capacita e nos reveste de poder para vivermos em santidade. Então o Senhor nos separou para sermos santos, para vivermos exclusivos para Ele, e por meio do Espírito Santo Ele nos vivifica e nos capacita para vivermos em santidade. A sétima ênfase do apóstolo Paulo é revelar a soberania de Deus na salvação. O apóstolo Paulo ele nos ensina de maneira grandiosa as doutrinas da eleição e da predestinação. Meus irmãos, quando nós falamos em eleição e predestinação, nós devemos nos alegrar, porque isso é graça de Deus. Não somos nós que escolhemos a Deus, mas Ele quem nos escolheu soberanamente.
Deus nos escolhe não por causa dos nossos méritos, mas Ele nos escolhe apesar dos nossos deméritos. Abra comigo, por favor, Romanos 8, 29 e 30. Porquanto aos que antemão conheceu, também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. O apóstolo Paulo, ele também disse à igreja de Éfeso, quanto à predestinação. Efésios, a carta aos Efésios, abra por favor. Carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 3 ao 5. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Romanos 11, 28 também diz assim: quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa, quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas. Aqui estava se referindo aos judeus, né? Ele falando à igreja em relação aos judeus, que eles eram eleitos, amados por causa dos patriarcas. Ou seja, a predestinação e a eleição são doutrinas bíblicas reais. Não há como fugir dessa realidade. Para o indivíduo desfazer dessas doutrinas, ele precisa espiritualizar tudo e fazer um verdadeiro malabarismo para poder fugir da predestinação. A oitava ênfase de Paulo era mostrar a vital necessidade de relacionamentos transformados. Ao concluir a sessão doutrinária, Paulo passa a aplicar a doutrina, mostrando a necessidade de estabelecermos relacionamentos corretos com Deus, com nós mesmos, com o próximo, com os inimigos e com as autoridades. Ele fala um pouco sobre isso no capítulo 12 ao 1 até o capítulo 13 ao 7. E a carta, irmãos, ela termina com uma longa lista de saudações, mostrando que a igreja precisa ser um lugar onde florescem relacionamentos saudáveis, no capítulo 16, versículo 3 ao 24. Por fim, em sua doxologia, né, que é uma palavra grega, do grego doxa, que significa glória, e logia, que significa palavra, o apóstolo Paulo, ele exalta a Deus por meio de Cristo. Então, Romanos é uma carta que ela é fundamentalmente cristológica, né? Paulo, ele está ali apresentando o Evangelho e ele está mostrando que o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele é o centro, ele é o cerne do Evangelho. Então, ele fala a sua doxologia no capítulo 16, versículo 25 ao 27. Amém, irmãos? Então, que nós, enquanto Igreja de Cristo, que recebemos o Evangelho de Deus, vivamos de modo digno, a fim de glorificar a Deus. A nós que recebemos o Evangelho de Cristo, que nos apropriamos das verdades do Evangelho, que nós possamos viver para glorificar a Deus. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, Senhor, nós louvamos a Ti, Senhor, por todas as verdades que foram descritas na carta aos Romanos, porque o Senhor nos deu, Senhor, essa tão maravilhosa carta,
contendo, Senhor, o Teu Evangelho puro e genuíno, Pai. Ó Deus, obrigado, Senhor, porque nós podemos ouvir um dia o Teu Evangelho, podemos receber e nos apropriar do Teu Evangelho. Nós hoje, Senhor, fomos justificados e fomos salvos por Ti, pela Tua obra realizada na cruz, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor soberanamente nos concedeu a fé, nos concedeu da graça, nos concedeu a salvação como um dom precioso. Nós louvamos ao Senhor, ó Deus, porque se não fosse por Ti, Senhor, o nosso estado de pecaminosidade e miserabilidade que vivíamos outrora, nós não poderíamos jamais ser salvos. Obrigado, Senhor, por Tua soberana salvação, por nos conceder a capacidade de responder ao chamado do Senhor e nos converter a Ti, Senhor, por Teus méritos. Ó Deus, nós agradecemos ao Senhor por tudo, Te agradecemos pelo Senhor Jesus Cristo, Senhor e Salvador nosso. Te agradecemos também, Senhor, pela pessoa do Espírito Santo que vive em nós, que nos convence e que nos convenceu do juízo, da justiça e do pecado. E só por isso, Senhor, nós podemos ser salvos por Ti. Obrigado, Senhor, por tão maravilhosa salvação, por tão maravilhosa, Senhor, palavra. Nós Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Pastor Adriano. Vai ter